é porque me sinto muito bem no coração dele. Estas foram as últimas palavras que lemos no Diário de Santa Faustina do último vídeo, no parágrafo 879, quando ela estava ali no momento escrevendo para a gente, né, que lê aqui, que tinha visto o menino Jesus no coração do Frei András, que é o frei que acompanha ela, né, como diretor espiritual. E aí foi o que Nosso Senhor disse para ela, né, que ele se sente muito bem no coração do frei que acompanha ela. E ela conseguiu enxergar isso e entender que não se admirava em absoluto, porque sabia perfeitamente que o frei amava muito a Jesus. Que possamos receber essa graça, então, né, de poder acolher e amar Jesus verdadeiramente no nosso coração e fazer distante todas as ocasiões de pecado, para que ele consiga permanecer. Então, te convido a continuar a descobrir um pouco mais do universo do Diário de Santa Faustina, hoje a partir do parágrafo 880. Antes de dar sequência, então, à leitura, junto a mim, eu te convido a invocar os dons do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos nesta vida e que possamos aplicar tudo em nossas circunstâncias, colhendo os frutos sempre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, parágrafo 880 do Diário de Santa Faustina. A minha união com os agonizantes continua a ser estreita. Ó, como é inconcebível a misericórdia de Deus! Permitindo que pela minha pobre oração leve ajuda aos agonizantes. Na medida das minhas possibilidades, procuro estar junto de cada agonizante. Tenham confiança em Deus, porque é bom e inconcebível a sua misericórdia, ultrapassa o nosso entendimento. 881. Da data de 14 de janeiro de 1937, hoje Jesus entrou no quarto vestido de branco, cingido por um cinto de ouro, e toda a sua figura resplandecia em grande majestade. Ele disse: minha filha, por que te entregas a pensamentos de temor? Respondi: Senhor, vós sabeis por quê. E disse-me: por quê? Esta obra me atemoriza, vós sabeis que sou incapaz de cumpri-la. E disse-me: por quê? Vedes bem que não tenho saúde, não tenho instrução, não tenho dinheiro, sou um abismo de miséria. Tenho medo de conviver com as pessoas. Jesus, eu desejo apenas a vós e vós podeis livrar-me de tudo isso. E me disse o Senhor: minha filha, o que disseste é verdade. És muito miserável e achei bom realizar a obra da misericórdia juntamente através de ti, que és a própria miséria. Não temas, pois não te deixarei sozinha. Faz por esta causa o que puderes. Eu farei tudo o que não conseguires. Tu sabes o que está em teu poder. Então, realiza-o. O Senhor olhou no fundo do meu ser com muita bondade, e de tal maneira que julguei que morreria de felicidade sob esse olhar. O Senhor desapareceu, mas a minha alma ficou repleta de alegria, vigor e poder para a ação. Contudo, continuava admirada que o Senhor não me quisesse dispensar, nada alterando no que uma vez falou. Apesar de todas essas alegrias, sempre há uma sombra de dor. Vejo que o amor e a dor andam juntos. Bom, só fazer um pequeno comentário aqui, né, sobre a verdade que saiu do coração de Santa Faustina, nesse momento, né, que a gente necessita de reconhecer humildemente
que a gente não consegue realizar as coisas que às vezes vêm aos nossos corações, né? Que a gente sabe que são pedidos de Deus pra gente. Pelo grande temor, né? Não temor que se encerra em nós mesmos, mas pelo temor realmente de perceber ali a grandeza da situação, né? O esforço da situação e a incapacidade, mas Deus veio aqui a ela, né? Como ela deixou registrado, acalentando ela no sentido de que aquele pensamento de Santo Agostinho é completamente verdadeiro, né? De que nós precisamos nos esforçar, ainda que observemos o abismo da nossa insignificância e incapacidade perante as obras de Deus. Mas que Ele, por Ele mesmo, na infinita misericórdia, o poder é todo dele, da graça dele, né? E que Ele nos usa como canais para atingir tudo aquilo que Ele quer operar em nós e no próximo, né? Na salvação, toda a obra de salvação. E assim ela continuou. Vejo que o amor e a dor andam juntos, né? Realmente, não dá para separar, né? É uma união, né? Tudo que vem com amor também carrega um pouquinho de sofrimento. 882. Não tenho muitas visões desse tipo, porém, com mais frequência convivo com o Senhor de maneira mais profunda. Os sentidos ficam adormecidos e ainda que de um modo invisível. Todas as coisas se tornam mais reais e mais claras do que se as visse com meus olhos. A mente conhece mais num momento desses do que por longos anos de profunda reflexão e meditação, tanto em relação à natureza de Deus, como em relação às verdades reveladas e também quanto ao conhecimento da própria miséria. 883. Nessa união com o Senhor, nada me perturba, nem a conversa com o próximo, nem qualquer obrigação. Ainda que eu tenha que resolver os assuntos mais importantes, coisa alguma me perturba. O meu espírito está com Deus, o meu interior está cheio de Deus e, portanto, não o procuro fora de mim. Ele, o Senhor, transpassa a minha alma como um raio de sol atravessa o vidro puro. Nem mesmo com a minha mãe, quando estava encerrada em seu ventre, eu estava assim tão unida como estou com meu Deus. Ali havia a inconsciência e aqui a plenitude da realidade e a consciência da união. Minhas visões são puramente interiores e, quanto melhor as compreendo, tanto menos as sei expressar em palavras. 884. Oh, como é belo o mundo espiritual! E tão real que, em comparação com ele, essa vida exterior não passa de pura ilusão e fragilidade. 885. Jesus, dai-me força e sabedoria para que eu atravesse esse terrível deserto e que o meu coração consiga suportar com paciência a saudade de vós, ó meu Senhor. Permaneço sempre em santa admiração quando sinto que vos aproximais de mim. Vós, o soberano daquele trono atemorizador, desceis até este miserável exílio, visitando esta pobre mendiga, que nada tem de seu além da miséria. Não sei receber-vos, ó meu príncipe, mas vós sabeis que vos amo com cada pulsar do coração. Eu vejo que vos rebaixais, mas isso não diminui aos meus olhos a vossa majestade. Sei que me amais com um afeto de esposo e isso me basta, embora nos separe um grande abismo, porque vós sois o Criador e eu a vossa criatura. No entanto, só o amor explica a nossa união. Fora dele, tudo se torna incompreensível. Só o amor permite entender tão extraordinárias intimidades em que conviveis comigo. Ó Jesus, vossa grandeza me atemoriza e eu permaneceria em contínua admiração e temor
se vós mesmo não me tranquilizasseis. Vós me fazeis capaz de conviver convosco antes de cada uma das aproximações. 886, parágrafo que fala da data do dia 15 de janeiro de 1937. Só um minutinho que apareceu uma mensagem aqui na gravação. A tristeza não tem lugar no coração que ama a vontade de Deus. O meu coração, na saudosa ânsia de Deus, experimenta toda esta miséria do exílio. Sigo corajosamente, embora meus pés se machuquem, até a minha pátria, e nesse caminho fortifico-me com a vontade de Deus, que é meu alimento. Ajudai-me também, vós, felizes moradores da pátria celeste, que para esta vossa irmã não caia pelo caminho. Embora seja terrível o deserto, ando com a cabeça erguida e olho para o sol, isto é, para o coração misericordioso de Jesus. 887, da data de 19 de janeiro de 1937. Minha vida decorre atualmente numa tranquila consciência de Deus. Com Ele vive minha alma silenciosa, e essa consciente vida de Deus na minha alma é para mim uma fonte de felicidade e de fortaleza. Não busco a felicidade fora da profundeza da minha alma, na qual reside Deus. Disso estou certa. Sinto, entretanto, como que uma necessidade de me dar aos outros. Descobri na alma uma fonte de felicidade, isto é, Deus. Ó, meu Deus, vejo tudo o que me cerca, vejo que tudo está repleto de Deus, principalmente a minha alma adormecida pela graça de Deus. Começarei a viver já agora com o que vou viver na eternidade. 888. O silêncio é uma linguagem tão poderosa que atinge o trono de Deus vivo. O silêncio é a sua palavra, embora oculta, mas poderosa e viva. Quanto de Deus existe nos silêncios, né? 889. Jesus, vós me dais a conhecer e compreender em que consiste a grandeza da alma. Não em grandes ações, mas em um grande amor. O amor tem valor e ele dá grandeza aos nossos atos, embora as nossas ações sejam banais e vulgares por si mesmas. Pelo amor, tornam-se importantes e poderosas diante de Deus, somente graças ao amor. 890. O amor é um mistério que transforma tudo que toca em coisas belas e agradáveis a Deus. O amor de Deus torna a alma livre. É como um rei que não conhece escravidão. Compreende tudo com grande liberdade da alma, pois o amor que mora nela é estímulo para a ação. Tudo que a cerca dá-lhe a conhecer que somente Deus é digno do amor dela. A alma que ama a Deus e nele submerge, cumpre os seus deveres com a mesma disposição com que vai à santa comunhão, executando mesmo as tarefas mais simples com grande zelo, sob o olhar amoroso de Deus. Ela não se perturba se alguma coisa depois de algum tempo parece não ter dado certo. Mantém-se tranquila, porque no momento de agir fez o que estava a seu alcance. Quando a presença viva de Deus, da qual desfruta quase continuamente, a abandona, ela procura então viver com fé viva. A alma compreende que há momentos de descanso e momentos de luta. Por sua vontade, ela estaria sempre com Deus. Essa alma é como um cavaleiro exercitado na batalha. Percebe de longe onde está escondido o inimigo e está pronta para a luta. Ela sabe que não está sozinha. Deus é a força. Às vezes a gente passa por momentos realmente como esse, né? E às vezes, quando a gente vive no automático, ou muito no automático, né? Vivendo na ansiedade, mergulhada nos prazeres do mundo, nas preocupações do mundo, né? Esquecendo aí de endereçar
né, o princípio e o fim das coisas, né? Todas as nossas intenções, quando elas nascem de um coração reto, que sempre direciona tudo com Deus, por Deus e para Deus, quando a gente está nesses momentos de ansiedade, a gente não consegue, às vezes, partir dessas intenções, né? E acaba entrando ali no automático, o que é passível de acontecer com qualquer um, comigo, com você, né? Com Santa Faustina. E pelo que eu entendo aí, até o momento das leituras de Santa Faustina, que ela conseguiu enxergar essa fortaleza de viver na consciência desses períodos, quando a ansiedade bate ou a depressão bate, né? Ali nos momentos de perturbação mental. E aí ela vai se conhecendo e vai conhecendo como ela consegue acessar esses momentos de fortaleza em que parece que Deus some, né? E que às vezes quem já teve a oportunidade de conhecer Deus, né? E receber Deus, ter intimidade com Deus. Então, nesses momentos, quando ele some, às vezes nesse primeiro momento aí de descoberta, a gente acha que perdeu a graça, né? Que está em pecado mortal, e às vezes nem está em pecado mortal, né? Mas às vezes é só o temor mesmo ali de ter ofendido a Deus. Então, nada melhor do que fugir dessas ocasiões aí e centrar mesmo, né, na origem de tudo. De que nós não conseguimos nada por nós mesmos, e se a ação começou da forma correta, né, começou na verdadeira e reta intenção, que estava ali calcada, né, na fundação da Santíssima Trindade, se de alguma forma não aconteceu, né, conforme o esperado, o calculado, né, às vezes a gente está ali pensando que está calculando, né, e cumprindo a santa vontade do Senhor. Às vezes a gente está, né, mas aconteceu ali não da forma como o planejado. Mas ela, como deixou aqui, né, manter sempre tranquila, porque no momento de agir fez o que estava ao alcance dela, né? Isso não a diminui como filha de Deus, como pessoa que foi amada por Deus por primeiro, né? E assim a vida segue. Bom, Deus é a sua força, e ela sabe que não está sozinha. Parágrafo 891, da data de 21 de janeiro de 1937. Hoje, desde manhã, estou unida ao Senhor de maneira especial. À noite, veio visitar-me o capelão do hospital. Logo que começamos a conversar, senti que o meu espírito começava a mergulhar mais em Deus e perdi a noção do que se passava à minha volta. Pedi ardentemente a Jesus: dai-me a capacidade de conversar. E concedeu o Senhor que eu pudesse conversar sem problemas com o padre. Mas houve um momento em que eu não conseguia compreender o que ele dizia. Ouvi sua voz, mas não estava ao meu alcance compreendê-lo. Pedi desculpas por não compreender as suas palavras, embora lhe custasse essa voz. Perdão, está escrito, embora lhe escutasse, não é custasse não, a gente lê. Como que a gente consegue fazer isso, né, Senhor? A gente está lendo a palavra aqui e tá falando outra coisa. Vamos lá. Pedi desculpas por não compreender as suas palavras, embora lhe escutasse a voz. Esse é o momento da graça de união com Deus mais imperfeito, porque exteriormente os sentidos atuam de maneira também imperfeita. Não existe ainda uma total submissão a Deus, ou seja, a suspensão dos sentidos, como muitas vezes acontece, que exteriormente nada se vê, nem se ouve,
A alma encontra-se completamente submersa em Deus. Quando recebo uma tal graça, prefiro estar sozinha. E peço a Jesus que me defenda do olhar das criaturas. Realmente fiquei muito embaraçada diante daquele sacerdote, mas me tranquilizei porque ele já conhecia um pouco a minha alma através da confissão. 892. Hoje o Senhor deu-me a conhecer em espírito o convento da misericórdia divina, que, embora muito pobre e bastante modesto, reflete uma grande interioridade. Ó meu Jesus, vós me concedeis conviver espiritualmente com essas almas, mas talvez meus pés lá não pisem. Mas bendito seja o vosso nome, e faça-se o que planejastes. 893, da data de 22 de janeiro de 1937. Hoje é sexta-feira, e hoje também, hoje sexta, dia 20 de fevereiro de 2026. Hoje é sexta-feira, a minha alma encontra-se num mar de sofrimentos. Os pecadores me tiraram tudo, mas está bem assim. Por eles entreguei tudo, para que conheçam vossa bondade e vossa infinita misericórdia. Quanto a mim, eu vos serei fiel em meio às trevas e tempestades. Provavelmente ela estava imersa, então, nas meditações, né? Hoje, Santo Terço, né? Dos mistérios dolorosos. 894. Hoje, o médico decidiu que não devo ir à Santa Missa, mas apenas à Santa Comunhão. Desejava ardentemente participar da Santa Missa, porém o confessor, de acordo com o médico, disse que eu devia obedecer. É a vontade de Deus que a irmã fique boa e, por isso, não pode mortificar-se, seja com o que for. A irmã seja obediente, que logo Deus a recompensará. Senti que essas palavras do confessor eram palavras de Nosso Senhor e, embora tivesse pena de não participar da Santa Missa, em que Deus costumava conceder-me a graça de ver o menino Jesus, coloquei a obediência acima de tudo. Mergulhei na oração e rezei a penitência. Então, de repente, vi o Senhor que me disse: minha filha, fica sabendo que me dás maior glória por um ato de obediência do que por longas orações e mortificações. Ó, como é bom viver sobre a obediência, viver com a consciência de que tudo o que faço é agradável a Deus. Nesses momentos de leitura desses trechos do diário aqui, né, do meio, né, caminhando aí já para o final do diário de Santa Faustina, que a gente começa a perceber, quando ela relata o verdadeiro período, né, que ela, depois ali de muitas descobertas, né, para se relacionar ali e estar em união com o nosso Senhor, que, ao que podemos observar, é mais sobre a graça de Deus mesmo, que fez isso na alma dela, né? Apesar de todo o esforço que nós vimos ali e nós compreendemos ali dela, quando começa a alma a querer unir-se a Nosso Senhor, ela que bem tranquila observou, né, de consciência de que tudo que ela faz é agradável a Deus, e recebeu também a resposta de Nosso Senhor. Que possamos pedir a graça, né? Eu tenho pedido muito a graça do perfeito arrependimento, porque às vezes a gente pensa estar caminhando, né, numa resolução mental e às vezes estamos buscando somente aquilo que se encerra em nós, né? E essa verdadeira união com o nosso Senhor passa por pedir a Ele a graça do perfeito e verdadeiro arrependimento, né? Que vem pela consciência, né? Que Ele nos mostra, Ele sempre nos mostra. Às vezes demora um pouco, né? E quando demora a gente logo descobre que é Deus pedindo aí para administrarmos então
a virtude cardial da paciência, né? Bom, parágrafo 895, da data de 23 de janeiro de 1937. Hoje não tinha vontade de escrever, então ouvi uma voz na alma. Minha filha, não vives para ti, mas para as almas. Escreve para o proveito delas. Sabes que minha vontade quanto a escrever... Perdão, vou voltar. Sabes que a minha vontade quanto a escrever já te foi confirmada tantas vezes pelos confessores. Conheces o que me agrada mais e, se tens dúvida quanto às minhas palavras, sabes a quem deves perguntar. Concedo-lhe luz para que julgue a minha causa. O meu olhar vela por ele. Minha filha, deves ser diante dele como uma criança, cheia de simplicidade e sinceridade. Põe a opinião dele acima de todas as minhas exigências, e ele te conduzirá de acordo com a minha vontade. Se não permitir que executes as minhas ordens, fica tranquila, não te julgarei. Esse assunto ficará entre mim e ele. Tu só tens a obrigação de ser obediente. 896, da data de 25 de janeiro de 1937. Hoje a minha alma está afundada na amargura. Ó Jesus, ó meu Jesus. Hoje, a qualquer um é permitido despejar mais amargura no meu cálice. Não importa se amigo ou inimigo, cada qual pode me causar sofrimento e vós, ó Jesus, tendes de me dar vigor e força nestes momentos difíceis. Hóstia Santa, sustentai-me e fechai os meus lábios para murmurações e queixas. Quando me calo, sei que irei vencer. 897, da data de 27 de janeiro de 1937. Sinto que estou sensivelmente melhor de saúde. Jesus me traz das portas da morte à vida, pois já não faltava muito para morrer e eis que novamente o Senhor me concede a vida plena. Embora ainda tenha que ficar no sanatório, já estou quase completamente curada. Vejo que ainda não se cumpriu em mim por inteira vontade de Deus. Por isso, tenho que viver. Mas também sei que, se eu cumprir tudo que Deus decidiu a meu respeito na terra, não me deixará por mais tempo no exílio, porque a minha casa é o céu. Mas antes de irmos para a pátria, temos que cumprir a vontade de Deus na terra. Isto é, temos que passar por provações e lutas. 898. Ó meu Jesus, que me devolveis a saúde e a vida, dai-me a força para lutar, porque sem vós nada consigo fazer. Dai-me forças, porque vós tudo podeis. Vedes que sou uma criança fraca e nada posso. Reconheço todo o poder da vossa misericórdia e confio que me dareis tudo de que necessita a vossa frágil filha. 899. Como desejei a morte. Não sei se alguma vez na vida ainda terei tamanha saudade de Deus. Havia momentos em que eu desfalecia por ele. Oh, como é feia a terra quando se conhece o céu. Tenho que fazer um esforço para viver. Ó vontade de Deus, só tu és o meu alimento. Parágrafo 900. Ó vida cinzenta e cheia de incompreensões. É um exercício de paciência. Exercita-se a minha paciência, mas dá-me também a experiência. Compreendo e aprendo muitas coisas em cada dia que passa, e não só vejo o pouco que sei, mas ainda descubro constantemente falhas no meu procedimento. Porém, isso não me desanima, e antes agradeço a Deus por ser digna de conceder-me sua luz no conhecimento de mim mesma. Vamos parar aqui no parágrafo 900, e parágrafo onde nós chegamos aqui
ao que eu já havia aqui manifestado a você, né? Só um minutinho, para 315.900. Sobre conseguirmos, né? Pedir ao nosso Senhor em momentos de noites escuras, momentos de muita névoa e onde a gente às vezes não sabe por qual caminho seguir, por alguma bifurcação, né? Momentos que nos deixam aí com a alma agitada, sem saber por qual decisão tomar, né? Qual caminho prosseguir. Que possamos rezar muito para que nosso Senhor nos conceda a graça do perfeito arrependimento, porque assim Ele nos dá, né, o conhecimento que vem dEle, das faltas dEle, né? Às vezes o demônio ou nós mesmos, né, quando a gente está ali no processo de conhecimento de mim mesma, igual ela chegou aqui, ela que foi santa, né, e que é uma santa. Porém, isso não me desanima, antes agradeço a Deus por se dignar a conceder-me sua luz no conhecimento de mim mesma, né? Deus nos concede a graça para que conheçamos aí o que precisamos reparar enquanto ainda temos oportunidade em vida. E uma linda forma aqui, ó, que ela finalizou, ela agradeceu, né? Agradeceu por essa bênção, por essa graça. Às vezes a gente fica com medo, receio, orgulho ferido, né? Seja lá o que for, né? O que samba aí, né? Na nossa consciência, quando Deus nos revela aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos corrigir, né? As nossas falhas, né? E de alguma forma Deus nos usa, né, para nos curarmos a nós mesmos, ou nos usa também até como um instrumento, né, para exalar aí o cheiro da divina misericórdia dele nas nossas circunstâncias, com as pessoas com quem nos relacionamos. Enfim, é um processo, né, e que após conhecermos, né, a santa vontade de Deus, né, do que Ele quer que nós busquemos aí mais, né, nos reparar, que possamos receber também a graça de perseverar, né, não desanimar, agradecer sempre e pedir a Ele as forças para enfrentar de maneira sábia e confiante. É isso. Bom, nós estamos então já no parágrafo 900. Vou deixar você com a linda oração de São José. São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtém de minha graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Até o próximo estudo da vida de Santa Faustina, até a próxima leitura. Tchau!